Olá a todos, temos um conteúdo delicioso para vocês. Delicioso, mas muito triste. Porque tenho uma garota como convidada que veio com um casaco fofo e quente. E quando eu tirei essa jaqueta dela, eu estava, claro, um pouco surpresa. Qual é realmente a situação? Tínhamos uma garota agendada para filmar conteúdo especialmente para vocês, mas ela teve que compartilhar um pouco para o nosso curso de podologia, porque a modelo cancelou, e o curso era justamente sobre unha encravada. Enfim, são essas as unhas fofinhas. Ela tinha unhas frias, era uma época fria do ano e ela estava tentando, aparentemente, criar algum tipo de conforto para não sentir tanta dor. Ela escondeu tudo da mãe, que nos escreveu assim que descobriu. Além disso, quando ela tirou o nariz, descobriu que tinha alguma alergia, que, segundo ela, acabou de aparecer. Mas aqui a nossa história já está desaparecendo. E a primeira coisa que fiz foi, claro, usar um antisséptico para remover ao máximo, na medida do possível, todas essas pequenas verrugas do nariz. Porque isso, é claro, não é nada bom. Aqui está uma história, bem, assim, aqui estão algumas mentiras. Com o spray que deve dar um efeito anestésico, porque a criança tem 12 anos, ela, claro, pede algum alívio da dor. Digo que tudo ficará bem, mas ela está apavorada, tremendo como uma folha. É uma situação clássica. Entendo, a criança está muito assustada, mas para esses casos existe um spray especial. Mas claro, ela absolutamente não vai sentir dor. Aliás, como entender isso? É muito fácil de entender. Se ela estivesse com dor, ela estaria segurando a perna. Por isso, o procedimento é muito suave, lento, confortável, indolor. O que eu vou fazer? Eu vou fazer muitos tampões. E quero dizer imediatamente, temos uma surpresa esperando por nós lá dentro. Agora ele está sendo examinado pela borda da unha, mas quando eu cortar o primeiro pedaço, ficará bem claro o que estou fazendo. Estou fazendo um tampão para separar um pouco o rolo e a placa ungueal e para secar um pouco tudo aqui, porque tudo isso se espalhou em sapatos fechados, isso é um fungo, em meias, isso é um fungo forte. Não precisa ser feito em um único dia. O primeiro que é necessário são as narinas respiráveis, sim, ou seja, o acesso ao ar é obrigatório e nada deve ser apertado e nada deve ser suprimido. E como o dedo está inchado, claro, né, o calçado normal também causou desconforto para ela, estou tentando fazer um pouco de fita adesiva aqui para afastar o rolo, mas também entendo que não tenho a capacidade de pressionar ou puxar com força. Por isso, estou sendo muito cuidadosa com ela, para não causar desconforto à criança e não fazer com que ela perca o desejo de ir ao podólogo pelo resto da vida. Porque se você fizer um movimento desajeitado, a criança terá que viver com isso depois. Para todos que se assustaram com a minha unha longa, me desculpem, mas aconteceu que fui tirada de outro processo de filmagem. Portanto, na verdade, aqui está uma unha horrorosa. Bem, foi uma situação extrema, então foi assim que aconteceu. Em geral, removemos o primeiro pedaço, ou seja, na verdade, apenas cortamos a unha. Também para todos os mal-intencionados que dizem que os podólogos não fazem nada, eles apenas cortam as unhas. É isso mesmo, nós apenas cortamos as unhas. Mas a piada é que sabemos como cortar essas unhas corretamente. E aqui, quando eu já cortei o canto, vejo que preciso cortar um pouco mais, porque ela não tem um crescimento muito forte. O problema aqui é que a parede da própria unha é muito afiada e como se tivesse cortado e esfregado a pele dela. Como resultado, ocorreu essa desgraça. Como pode ver, o dedo está muito inchado e vermelho. Mas já nestas imagens fica claro que algo estranho saiu de debaixo da placa ungueal. Ou seja, esse pedaço que se formou lá, essas coisas podem acontecer, elas são muito comuns quando as unhas começam a crescer, ou seja, a ferida às vezes pode, para simplificar, se transformar dessa maneira. É um tecido mole, ele vai se acalmar e com certeza vai passar. Agora definitivamente não se pode machucá-lo. E por mais que eu me apegasse aos pedaços e não pensasse que agora eu poderia de alguma forma entrar lá e tudo ficaria bem, eu percebi que sozinha eu não conseguiria lidar aqui. Mas como era o modelo final do curso que eu entreguei, decidi tirar o conteúdo dele e mostrar para as meninas. Na verdade, já havia muitas explicações fora do quadro, né? O vídeo era muito longo, eu falei sobre o assunto por um longo tempo, mas como a Lena estava ao meu lado, à minha esquerda, decidimos agir juntas.
De qualquer forma, agora estou esticando meu terceiro braço e peço a Lena para segurar minha pele assim, porque eu percebi que não conseguiria lidar com isso sozinha. Realmente precisava de um assistente, precisava de ajuda. Enquanto Lena me segurava, consegui acesso e consegui cortar a parede de tal maneira que ela não se encaixasse mais lá. Claro, a maior parte do trabalho não está em cortar as unhas corretamente, mas em ter que conversar obrigatoriamente com a mãe. Nosso estranho realmente se destacou. Ainda vou processar tudo no final. Enquanto passamos para a outra metade da nossa placa de unha, aqui a parede está muito curvada, vemos um rolo pendurado que deu à nossa placa de unha. Mas ele estava pressionando, é claro, não apenas por isso, mas porque ela estava usando sapatos apertados, saltos que estavam causando tudo isso. E em conjunto, tudo isso causou tais problemas. A garota admitiu estar tentando cortar algo no local. Ninguém duvidou disso. Nestas imagens, você pode ver claramente a lasca que ficou dela da ponta da unha de plástico. Isso é como um estágio inicial do que, por outro lado, a ponta da unha foi raspada e cortada, ou seja, já começou uma pequena inflamação, você pode ver claramente esse pequeno buraco. Se ela não tivesse procurado ajuda agora, teria tido o problema nos dois lados. Daqui para frente, só um cirurgião pode ajudar. Sim, aqui estou mostrando a ela, também mostro às meninas como isso acontece. Claro, precisamos fazer de forma que não haja pressão neste rolo, nem de um lado nem do outro. Depois de alguns dias, a inflamação dela passou e tudo estava bem com as unhas. Mas claro, quero dizer a todas as mães para verificarem os pés de seus filhos, mesmo que pareçam muito grandes para você. Bem, estou me referindo a crianças. Sim, quero dizer, entendo que aos 12 anos já é uma pessoa adulta, consciente e independente. Mas eles podem esconder algo, podem ocultar algo. Aqui eu já estou instalando a tampinadora, acendendo cuidadosamente o cigarro. É necessário colocá-lo sob a unha, porque a principal tarefa da tampinadora é separar a unha e a pele. No nosso caso, ela ainda está empurrando o rolo. Eu sempre uso um cureta para isso. Cureta P20 japonesa. Parece-me que isto é absolutamente um must-have para um podólogo, porque é feito de uma certa maneira, é muito bem calculado, é muito suave e nunca fere os clientes. Por um lado, é muito conveniente, especialmente quando você está lidando com casos como este, é melhor nem respirar neles uma vez extra. Portanto, recomendo este pequeno instrumento. Até nossos clientes o compram para cuidados domésticos. Aqueles que não podem vir à clínica regularmente compram todos os dias e usam em casa. Mostramos como fazer isso. Portanto, não há muita ciência. O principal é entender o princípio de ação. Depois aplicamos a pomada. E eu digo imediatamente, como sempre, que apenas esta pomada, se você for usar, não terá efeito. Ela é necessária apenas para aliviar a inflamação e permitir a cicatrização. Não funciona se houver um espinho lá, pois não dissolve as unhas. Este é um ponto crucial, por isso não a chamarei de pomada. Talvez seja melhor ficar quieto, porque eu sei que haverá pessoas que ouvirão tudo o que eu disse até agora, comprarão a pomada e depois dirão que ela não funciona. E eu sou um desordeiro. Nenhuma pomada consegue dissolver um pedaço de unha, então é necessário cortá-la de qualquer forma. Seguindo a tradição, fazemos o dedo feliz. E depois disso, fui conversar com a mãe, expliquei a ela que ela precisava cuidar da higiene, contei sobre os curativos, contei tudo. E depois as meninas a me aconselharam. E claro, narizes limpos são uma obrigação.